aí, galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo que vocês amam, Death Note. E a respeito também de um personagem que vocês amam, Beyond Birthday. E nesse vídeo, baseado em muitos comentários que vocês colocaram, nós vamos falar a respeito dos pais do Beyond Birthday. Então, se você quiser aí saber a respeito dos pais dele, né? Será que os pais dele realmente foram usuários de Death Note, como muitas pessoas teorizaram nos comentários? Após a vinheta, vocês vão saber. Se gosta de vídeo de Death Note, se quer mais vídeos assim no canal, já deixa o seu like, que o seu like fortalece a gente demais. E se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Praticamente toda semana nesse canal a gente tem vídeo de Death Note. Então se você clicar no sininho de notificação, sempre que sair um vídeo novo, você vai saber. E bom galera, o Beyond Birthday, ele é um personagem extremamente popular de Death Note. E ele teve uma aparição muito mais relevante aqui na novel, né, no Death Note, Another Note, o caso dos assassinatos em Los Angeles, onde ele é o vilão da história. E esse personagem, ele é bem peculiar porque ele já nasceu com os olhos de Shinigami. Porque até então, na série, a gente só sabia que podia adquirir os olhos quem fizesse o acordo, e aí perdia, né, metade da sua expectativa de vida e tudo mais. E aí isso dele já ter nascido com os olhos do Shinigami fez os fãs teorizarem, né, criarem muitas teorias de como ele ganhou esses olhos, né? Aí os fãs ficam parecendo Matsuda lá no final do mangá de Death Note, né, criando as teorias doidas. Aqui no canal nós já fizemos 2 vídeos a respeito do Beyond. O primeiro foi falando a respeito dele, a participação dele na novel, e um outro foi justamente falando sobre essas teorias de como que ele adquiriu os olhos. Se você ainda não assistiu nenhum desses vídeos ou não assistiu um deles, eu recomendo que você assista porque eles são um grande complemento para as informações que a gente vai falar aqui. E nesses vídeos do Beyond, eu percebi que muitos de vocês ainda têm muitas dúvidas a respeito dos pais do Beyond, ou que também, né, dão uma de Matsuda e ficam criando teorias a respeito do que os pais deles eram. E as duas que mais aparecem são: os pais do Beyond já foram usuários de Death Note, ou os pais do Beyond fizeram o acordo dos olhos, mas em vez de ser o acordo para eles, eles fizeram o acordo para o filho deles. E é justamente a respeito dessas duas teorias que nós vamos falar nesse vídeo. Mas será que essas duas afirmações, elas estão corretas? Bom, primeiro, o que a gente sabe a respeito dos pais do Beyond? Praticamente nada. Aqui na novel, no Another Note, o que é falado dos pais do Beyond é que, por ele já possuir os olhos de Shinigami antes de nascer, ele já sabia que o seu pai seria morto por um agressor e que sua mãe morreria vítima de um acidente fatal de trem. E fora isso, a gente não tem mais nenhuma observação. A gente não tem características dos pais dele, idade, como que eles eram, como que eles agiam, enfim, não tem nada. É só isso que fala dos pais dele. Mas, se a gente analisar essas informações pelas entrelinhas, mesmo sendo poucas palavras, a gente já consegue tirar muita coisa e esclarecer essas dúvidas dos fãs. E aí, a respeito do primeiro questionamento, os pais do Beyond, eles foram usuários de Death Note? Eu já respondo para vocês, não. Os pais dele nunca tiveram nenhum contato com o caderno. Mas sim, galera, já existiram outros humanos antes do Light que usaram o Death Note. Isso a gente já tem na própria série, né? O próprio Ryu que fala que o Light, ele foi a pessoa que mais utilizou o Death Note, então a gente já sabe que sim, tiveram outras pessoas que usaram. No próprio capítulo piloto, mesmo ele se passando em um outro universo, que não é igual ao universo da série principal, a gente também tem relatos de outras pessoas que usaram o Death Note. Então isso sim é uma coisa que acontece. Mas, Joey, por que os pais do Beyond então não foram, né, usuários de Death Note? Por que eles não usaram? Porque, gente, mesmo que a gente já tenha relatos de outras pessoas que usaram, não é um hábito dos Shinigamis fazer isso. E a série deixa muito claro pra gente
que os Shinigamis eles só escrevem nomes do Death Note pra não morrerem. Poucos são igual o Ryuki, que acaba se entediando com as coisas que tem pra fazer lá no mundo dos Shinigamis, que praticamente não é nada, né? Eles ficam só jogando aqueles joguinhos lá de caveiras. E fora que, pra um Shinigami, né, ele disponibilizar o caderno para um humano, é a mesma coisa que ele abdicar a posse do seu próprio caderno, porque ele entrega o seu caderno, o caderno que é dele, pra um humano. E dependendo do tempo que o humano ficar ali com o caderno, porque o Shinigami só pode pegar de volta depois que aquele humano morre, e aí a gente tem umas outras regras, né, de que somente quem pode matar um portador de caderno é o próprio Shinigami que o entrega, é muito improvável que um Shinigami ele queira arriscar passar muitos anos do lado de um humano e entregar o seu próprio caderno. É lógico que a gente tem aquelas exceções da história, que foi o caso do Ryuki, que roubou o caderno do Shido, e o caso da Meadra, que fez um acordo com o rei dos Shinigamis, aí ela conseguiu um novo caderno. Mas isso são exceções, gente. Os Shinigamis, eles não vão assim, ai, deu da minha telha, deu agora, eu quero entregar um caderno para um humano e ver o que acontece. Não. Os Shinigamis não possuem esse hábito. Não é uma coisa que eles fazem com frequência. Até porque, se fosse, a gente ia ver muitos mais Death Notes aparecendo ao longo da história principal. Mas muito mais do que isso que eu acabei de falar. O que prova que os pais dele não possuíam um caderno, né? Eles não eram proprietários de um Death Note. A própria frase que foi dita no livro. O Beyond ele conseguiu enxergar a expectativa de vida dos pais dele. E daí nós temos uma regra que fala a respeito disso. E ela está lá na seção 18. O humano que possui o olho do Shinigami consegue ver o nome e o tempo de sobrevida no rosto das pessoas. Entretanto, uma vez que ele passa de vítima à posição de quem toma vidas humanas, considera-se que ele só precisa ver a sobrevida daqueles que irá matar. Por essa razão, mesmo possuindo o olho, ele não conseguirá ver a sua própria sobrevida, nem a dos outros humanos que possuem o Death Note. E aqui a regra ela deixa bem clara, né? O humano que possuir o olho do Shinigami. Beyond Birthday, ele é um humano. Por mais que muitos falem aí que ele é a reencarnação de um Shinigami, ele não é, gente. Não existe reencarnação na história de Death Note. O Beyond, ele é um ser humano. E a regra também, né, ela não especifica se, independente se for o olho, se foi pelo acordo ou se foi ganhado, né? Se bem que a gente só tem o único relato de um olho, de uma pessoa que já nasceu com o olho, é o próprio Beyond. Então é uma exceção da exceção. E daí então, se os pais do Beyond, eles fossem usuários de Death Note, ele não ia conseguir enxergar a expectativa de vida deles. Ah, Joey, mas eles podem ter sido usuários e depois eles acabaram perdendo a memória, né? Antes do filho nascer, eles desfizeram lá o direito de propriedade e por isso que o Beyond conseguiu enxergar a sobrevida deles. Eu já sei tudo que eles vão falar, por isso que eu já coloquei tudo nesse vídeo. E, gente, na boa, eu acho que falar isso é a mesma coisa que você procurar chifre na cabeça de piolho. Eu acho assim que se de fato os pais dele tiveram algum contato com o Death Note, isso ia ser até que explorado na história, ou pelo menos ser citado. Mas aí eu já sei o que vocês vão falar, já tô craque nos seus comentários aí de vocês. Vocês vão falar assim, ah, Joey, mas aí os pais do Beyond fizeram o acordo dos olhos, só que aí eles fizeram pro filho deles, e depois que eles fizeram o acordo pro filho, desfizeram do direito de propriedade do caderno. E aí por isso que o Beyond agora conseguiu ver lá a expectativa de vida deles. Ah, encontrei um furo aí no seu vídeo. Não, galera, nada disso. Vamos para a seção 5 das regras, onde uma das regras dessa seção é a seguinte. O humano que se tornar proprietário do Death Note poderá ter o olho do Shinigami em troca da metade do tempo de vida que lhe resta, para tornar-se capaz de, ao olhar para o rosto de um humano, ver o seu nome e o tempo de sobrevida. Bom, aí a gente já tem a explicação a respeito dos olhos, e além disso a gente tem também na seção 13 de regras, uma regra que diz que apenas o proprietário do caderno é que pode fazer o acordo. Se, por exemplo, a mãe do Beyond fosse a proprietária do caderno, ela só ia poder fazer o acordo dos olhos para ela. Se ela, porventura, emprestasse o caderno para o pai do Beyond,
ele não poderia fazer o acordo, porque ele não é o proprietário original do caderno. Ele só poderia fazer o acordo se a mãe do Beyond abdicasse a posse do caderno e passasse para ele. Aí ele ia ser o novo dono, aí ele ia poder fazer o acordo. Só que abdicando da posse do caderno, a mãe do Beyond ia perder os olhos de Shinigami. E a gente vê esse exemplo lá na série acontecendo com a Misa. A primeira vez em que ela abdica a posse, ela perde os olhos, e aí para ela conseguir de novo, ela tem que fazer um novo acordo. E essas regras deixam muito claro pra gente de que o acordo não pode ser feito para terceiros. Você não pode fazer o acordo dos olhos para uma outra pessoa. E você nem pode, por exemplo, eu fiz o acordo, agora eu vou pegar meus olhos e vou passar para uma outra pessoa. Gente, isso aqui não é Naruto, que eles tiram o olho e põem na outra pessoa. Isso aqui é Death Note, é uma coisa real. Vai tirar seu olho fora que você vai ficar sem o olho. Não tem isso. Você só quem pode fazer o acordo é o dono do caderno, não pode fazer para uma outra pessoa, e os olhos, eles são intransferíveis. Até porque existe uma regra também que fala que mesmo a ciência mais avançada não consegue identificar um olho de Shinigami em uma pessoa. E gente, vamos pensar bem, né? Às vezes vocês escrevem no calor do impulso, mas se vocês pararem para raciocinar, vocês vão ver que tem algumas coisas que não fazem sentido. Mas também, né, vamos pensar, gente. Às vezes vocês escrevem umas coisas aí no calor do momento, e que se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que não tem sentido. Vamos para a história principal. Vocês acham que se os olhos eles fossem possíveis de transferir, vocês não acham que o Light ia pedir para Misa fazer o acordo dos olhos e passar para ele não perder a própria expectativa de vida? É lógico que ele faria. Isso ia ajudar ele muito mais. Então, não dá, gente, não dá. É impossível passar os olhos para alguém. Fora, né, que também a regra diz que quando você abdica da posse do caderno, você perde os olhos, como a gente falou, e eu citei o exemplo da Misa Mani. Então, mesmo que se porventura, né, o pai ou a mãe do Beyond tivesse feito o acordo dos olhos e transferido para o seu filho, a partir do momento em que eles abdicassem da posse do caderno, o Beyond ia perder os olhos, né? Porque se foi uma coisa passada, foi a mãe que fez o acordo, passou pro filho, ele ia perder. E fora que, quando um deles morressem, né, o que tivesse passado o olho, enfim, o Beyond também ia perder os olhos, porque a partir do momento em que você morre, já era, você perde o direito de propriedade do caderno. Então, tudo que você fez, acordo, enfim, vai acabar. E o Beyond não, a gente sabe que ele continuou com os olhos. Bom, então com isso a gente conclui de vez a saga Olhos do Beyond. Os pais deles não foram usuários de Death Note. Os olhos dele não foram por transferência dos pais ou de alguém que tinha os olhos. Ele, de fato, ganhou os olhos de algum Shinigami que estava, assim, extremamente entediado e falar, tá, vou dar os olhos de Shinigami aqui para esse bebê que tá na barriga dessa mulher. 1, 2, 3, plim, o menino já estava ali com os olhos de Shinigami. Maiores explicações a gente não vai ter, porque o autor da novel nunca revelou, os autores também originais nunca entraram nesse detalhe, mas é isso, gente. No fim, o Melo tem a razão. Se os Shinigamis eles podem, né, dar cadernos para as pessoas, eles também podem dar olhos. Lógico que tudo existe uma punição, e isso é um tema para um outro vídeo que a gente vai ter aqui no canal, né? Os 9 níveis de punição dos Shinigamis. Mas por enquanto a gente conclui essa saga do Beyond e de como que ele adquiriu esses olhos. Se inventarem mais comentários, aí vai ter mais vídeo. Bom, galera, então, esse foi o vídeo a respeito dos pais do Beyond Birthday, pra gente já esclarecer de vez sobre como que ele adquiriu os olhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho de notificações 2 vezes para sempre receber as notificações logo que os vídeos saírem. E se você tiver ainda alguma dúvida a respeito do Beyond, coloca aí nos comentários que eu ajudo vocês com essa. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou!